Boa tarde a todos. Meu nome é Cristina, sou trabalhadora voluntária aqui na Casa Espírita Edgar Armon e farei a preleção de hoje para todos nós. Para os amigos que estão vindo pela primeira vez, que sejam muito bem-vindos à casa, e aqueles que já frequentam também sejam muito bem-vindos. E assim, convido a todos para que fechemos os nossos olhos e vamos neste momento respirando bem fundo e vamos sentir o pulsar de nossas veias e o bater do nosso coração. Vamos nos sentindo fortalecidos e amparados por essas energias benevolentes de amor que são trazidas pelos companheiros espirituais e que desde as primeiras horas estão preparando o ambiente para nos deixar tranquilos e calmos. E vamos assim nos ligando ao nosso anjo de guarda, este nosso amigo, que nos proporciona momentos de paz e tranquilidade. Vamos agradecendo e vamos nos ligando à nossa mãe Maria de Nazaré, que neste momento nos acalenta no seu colo de mãe, nos envolve no teu manto azul. E vamos assim nos sentindo fortalecidos e amparados por esse colo de mãe. E vamos nos desvencilhando de toda e qualquer dificuldade que estamos enfrentando. Através deste amor, desta mãe, vamos nos ligando ao Mestre Jesus. E a este Mestre vamos pedindo licença para falar em teu nome na noite de hoje. Mestre amado, vamos através dos seus ensinamentos transformar o nosso eu interior, um pouquinho a cada dia. Agradecemos, Mestre, através do teu amor vamos chegando ao Pai de nossas vidas e a ti, querido Pai. Agradecemos por mais esse dia de vida, pela oportunidade que estamos tendo nesta encarnação bendita. Agradecer e sempre agradecer. Agradecer com a prece que seu Filho Jesus nos ensinou quando esteve entre nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como vamos aprendendo a perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal e principalmente de praticar. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Então, o tema do Evangelho de hoje, nós vamos falar sobre o homem de bem. Nós vamos encontrar este tema no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá no capítulo 17, no item 3, sede perfeitos. Este Evangelho de hoje vai nos servir para que nós possamos fazer reflexões profundas sobre nós, sobre o nosso papel neste momento, neste plano, neste planeta que está no momento de transição, que está passando por uma fase de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Então, qual seria o nosso papel neste momento? Qual seria o nosso trabalho? Primeiramente, nós vamos refletir quais práticas precisamos ter para sermos homens de bem. Quais seriam as nossas práticas neste momento? Que é um momento em que há um chamamento para que os homens de boa vontade possam trabalhar, possam fazer a grande obra
que Jesus nos convida todos os dias. Muitos de nós vamos falar: ser homens de bem é frequentar uma casa espírita, uma religião. Ser homem de bem é praticar os mandamentos. Então, vamos refletir sobre a mensagem de Jesus. Jesus, o grande mestre, o mestre que nos ensina todos os dias. Jesus nos deixou a grande mensagem de igualdade e fraternidade. Igualdade porque somos nós todos filhos de Deus, de igual forma. Todos nós viemos da essência de Deus. Fraternidade, fraternos, somos nós todos irmãos. Somos filhos do mesmo Pai e irmanados uns aos outros. Então, a grande mensagem de Jesus é a passividade, a igualdade, a fraternidade. Foi esta a mensagem que o Mestre nos deixou. E ao longo das décadas, como os cristãos foram interpretando a mensagem de Jesus. Cristãos, aqueles que creem no cristianismo. Cristãos, aqueles que propagavam a palavra de Jesus. Ao longo dos anos, dos séculos, das décadas, dos séculos, milênios, o que aconteceu com a grande mensagem que Jesus nos deixou? Os cristãos foram abandonando essas mensagens e criando, a partir de uma crença do qual eles acreditavam, eles foram criando outras mensagens. Então, o que aconteceu? Houve uma deturpação da mensagem de Jesus. E a partir do momento em que os cristãos foram abandonando esse ideal de igualdade, de fraternidade, de irmãos, de amarmos uns aos outros, o que aconteceu? Eles foram colocando outros valores. Então, a cultura greco-romana fez com que as mensagens de Jesus ficassem deturpadas. E eles acabavam crendo e amando tanto Jesus que eles idolatravam Jesus. Houve uma idolatria tão grande a Jesus que passou a mensagem de Jesus a ser modificada. Então, a idolatria transforma-se em quê? Em fanatismo. Então as pessoas se fanatizaram tanto e que começaram a adorar Jesus. Os gregos, os greco-romanos, a cultura greco-romana amava e adorava os imperadores romanos como se eles fossem deuses. Então, tudo era motivo de adoração. E, na verdade, o cristianismo foi reduzido a um processo de adoração. Então, o cristianismo se reduziu a um processo que foi, ao longo dos milênios, transformados em adoração. E eles adoravam Jesus, mas de que forma? Era uma idolatria, um fanatismo, que eles adoravam Jesus como Cristo crucificado. E, ao adorar Jesus como Cristo crucificado, a sua mensagem foi ficando distante. Porque quando há um fanatismo, uma idolatria, as pessoas se apegam muitas vezes em crenças que são imediatas, que vão fazer com que, naquele momento, a crença vai curar, vai fazer muito bem. Então, a idolatria nunca foi bom
para ninguém, em nenhum sentido. Idolatrar time de futebol, idolatrar qualquer coisa que leva para o fanatismo acaba perdendo as raízes. Então, nesta época, houve essa deturpação da mensagem de Jesus. Mas, se nós amamos Jesus, será que nós vivemos com Jesus? Porque os gregos romanos amavam tanto que se distanciaram da mensagem de Jesus, ou seja, não viviam com Jesus. A idolatria cega, como Jesus mesmo nos fala, né? Que muitas vezes somos cegos seguindo cegos. Então, o que acontece? O que Jesus está falando? A idolatria, o fanatismo. Isso não pode, tem que ser combatido. Nós devemos ter raízes profundas no cristianismo e na mensagem de Jesus. E muitas vezes, pela idolatria, essas pessoas não cumpriam a lei do amor. Por quê? Porque nós sabemos que ao longo dos anos se matava em nome de Deus o irmão que pensava diferente. Se falava em heresia e se matava. Então, a mensagem de Jesus de igualdade e fraternidade foi ficando tão distante que o fanatismo cegou. E cegou os homens a ponto de aquilo que ser o diferente, de pensar diferente daquela idolatria, não merecia ficar entre eles. Então, passou-se a cultuar como se fosse um culto de salvação da alma. Então era necessário salvar a alma. Mas e a vida? Como era a vida? Nós sabemos que devemos ter uma vida plena, cheia de amor, de tranquilidade, de paz, trabalhar o amor entre nós, para que nós possamos, então, quando desencarnarmos, muitas vezes, termos essa tranquilidade também no plano espiritual. O Espiritismo nos ensina desta maneira. E os homens que idolatravam Jesus, eles se preocupavam apenas em salvar a alma, mas não em viver dentro dessa tranquilidade. E o que era diferente, pensava diferente, não merecia ficar entre eles. E eles davam um jeito de que, em nome de Deus, extinguir essa pessoa, retirá-la de uma forma muitas vezes violenta do meio deles. E isto, né, nós sabemos que aconteceu ao longo dos anos. A gente estuda em história, a gente vê o que foi, né, o Holocausto, o que foi... Foram várias épocas em que se viveu de uma forma que a idolatria cegou o ser humano e separou os irmãos através do quê? Através de cor, através de nacionalidade, através de credos. Então a história que nos conta, e a partir daí o homem se distanciou da mensagem de Jesus, porque deixou de cultuar o amor entre os irmãos. E aí, através da preocupação da salvação da alma, o homem se preocupava apenas com a morte e não com a vida. Então, um belo dia, né, quando o Mestre Jesus estava caminhando com seus discípulos, ele encontrou um homem que indagou, perguntou para ele: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar o reino de Deus? Jesus sempre respondia por parábolas ou de uma forma bastante reflexiva, para que fizesse com que a pessoa que estava perguntando refletisse sobre aquela pergunta. E através desta resposta que Jesus deixava a pessoa refletindo, ela acabava criando um aprendizado. Ela aprendia através da própria reflexão que Jesus oportunizava para essa pessoa. Então,
Quando Jesus fazia esta reflexão, fazia com que a pessoa mesma refletia, né? Nós chamamos, né? Nós não, se chama, né? Mainêutica, é uma ciência que estuda o quê? O indivíduo quando ele volta para si mesmo. Então, pela mainêutica, Jesus trabalhava com a reflexão. O próprio homem refletia sobre sua pergunta. E aí Jesus responde: o que está escrito na lei? A lei que Jesus se refere é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí, o cidadão que estava junto, que fez a pergunta, respondeu a Jesus dessa maneira, e Jesus lhe pergunta: como lês esta lei? Como você lê esta lei? Ou seja, a lei ela existe, mas como cada um de nós interpretamos a lei de Deus? Como nós interpretamos amarmos uns aos outros? O que é amarmos uns aos outros para nós? E aí, quando nós estamos fazendo essa introspecção e refletindo a respeito das mensagens de Jesus, que nos faz uma introspecção, nós estamos o quê? Aprendendo. E aí, qual seria o caminho que nós devemos trilhar para este aprendizado? O que nós devemos fazer num planeta que está em fase de transição? Qual seria o nosso papel? Primeiramente, nós devemos nos conhecer nós mesmos, né? Conhecermos a nós mesmos. E de que forma? Fazermos a nossa reforma interior. Então, refletir interiormente, nos conhecer interiormente. Existe um poema de Fernando Pessoa que se chama Escavação. E Fernando Pessoa é um poeta português que trabalha muito com essa introspecção. Então, o homem, no caso, a pessoa a quem ele narra no poema, ficava escavando o seu interior. E através dessa escavação, ele ia se autoconhecendo. E ele ia retirando de dentro suas frustrações, suas tristezas, ia tirando tudo aquilo que lhe fazia mal. E nesse caminho de busca, ele encontrava também a alegria, a felicidade, momentos felizes dos quais este ser, ao escavar, ele foi encontrando que ele não se lembrava mais, que ele foi feliz. Então a reforma interior nos faz o quê? No final, quando nós nos autodescobrimos, nós nos transformamos. Nós transformamos em pessoas melhores, porque nós estamos descobrindo a nós mesmos. Quem somos nós? Do que gostamos? Qual é o momento de irritação? Qual é o momento que nos deixa felizes? Quais os nossos gostos? Do que nos causa, do que nos dá prazer? Então a introspecção, o autoconhecimento nos faz pessoas melhores, e quando nós fazemos essa prática, nós estamos evoluindo. E aí, através de toda essa reforma interior, nós vamos aprendendo a nos respeitar uns aos outros. Aí sim, nós estamos praticando a lei do amor, aquela lei que Jesus nos ensinou, e que ao longo das nossas encarnações nós fomos nos perdendo, e fomos perdendo esta mensagem da forma com que ela foi criada. E isto nos faz o quê? Faz de nós muitas vezes pessoas fanáticas em nós mesmos, no nosso dia a dia. Nós passamos dias e dias, anos e anos neste plano e não nos conhecemos. Então a reforma interior é algo que nos faz evoluir, que faz com que nós nos aproximemos de nós mesmos. Então, a mensagem do Evangelho de hoje vai nos fazer o quê? Para que nós sejamos homens de bem, nós precisamos fazer o quê?
Nós precisamos praticar o bem. Nós precisamos nos autoconhecer para saber em que momento nós poderemos estarmos irados, perdermos a paciência, porque tudo que nos leva à ira, à revolta, às vezes um xingamento, nos afasta desse homem de bem. O homem de bem, que está escrito no item 3, nos fala que o homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade, em sua maior pureza, e se interroga sobre os seus próprios atos e pergunta a si mesmo se não violou esta lei. A lei da justiça, porque Deus é justo, e sabemos que tudo que praticamos, tanto de bom quanto de ruim, vai fazer com que volte para nós. Então, a justiça, a caridade e a mensagem de Jesus, que engloba todas essas leis, não é verdade? E nós, como exemplo, eu vou citar aqui um exemplo de pacificador que nós tivemos no nosso plano, que se chamou Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi foi um indiano que viveu muito tempo na Índia e que não foi compreendido assim como muitos outros, porque ele cultuava a paz no seu interior. E um dia, ele estava passeando na Índia e um soldado foi e lhe deu um soco. E ele caiu e se levantou. E aí o soldado foi e lhe deu um outro soco. E ele caiu e se levantou de novo. Aí o soldado perguntou para ele: quem foi que lhe ensinou a ser este covarde que és? Aí Mahatma Gandhi lhe responde: o mesmo que lhe ensinou, o mesmo Jesus que está no seu pescoço, que também lhe ensinou a mensagem de amor, porém você não compreendeu. Porque se está agredindo é porque não compreendeu. O soldado tinha um crucifixo de Jesus no pescoço. Então, na verdade, qual seria a mensagem do Evangelho de hoje? Que não adianta estarmos inseridos num processo que às vezes nos faz ficar todos os dias ou toda semana, a gente está inserido num processo religioso, porém não absorvemos a principal mensagem, que é amarmos uns aos outros. Então, que sejamos nós homens de bem, porque ser homem de bem nós não nascemos prontos, nós vamos nos transformando ao longo dos anos. Nós estamos num processo de aprendizagem, nós estamos aprendendo a sermos homens de bem. Então, que sejamos nós estes homens de bem do qual Jesus nos fala. Porque, na verdade, nós não devemos nos preocupar com a morte, e sim com a vida que estamos vivendo, e que este planeta está precisando de homens de bem, para que possamos fazer a grande obra de Jesus. E essa é a mensagem do Evangelho de hoje. Que Jesus possa nos abençoar, possa nos proteger, que fechemos os nossos olhos novamente, para que assim possamos estarmos envolvidos nesta paz, nesta luz, e que Jesus agora toca o nosso coração com a sua mensagem de igualdade, de fraternidade, de amarmos uns aos outros. E Jesus só quer de nós que façamos o bem, que sejamos homens de bem. E que assim toda a espiritualidade nos envolva, que possamos voltar para os nossos lares envolvidos por essas energias benfazejas de amor e envolver todos aqueles nos quais vamos encontrar lá. E que Jesus possa, neste momento, nos deixar felizes, nos deixar com este brilho nos olhos, com esse sorriso nos lábios, e que assim
possamos retornar para os nossos lares envolvidos nesta paz. E assim nós vamos agradecendo, Pai, pela oportunidade que estamos tendo no dia de hoje. Que todo o aprendizado possa ser absorvido por nós. E assim, nós vamos agradecendo, Pai, e sempre agradecendo com a prece que Jesus nos ensinou quando esteve entre nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como vamos aprendendo a perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, e principalmente de praticar. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Obrigada a todos pela atenção, que continuemos nesta paz, nesta harmonia, para recebermos a segunda parte dos trabalhos da casa. Que Jesus nos abençoe, que assim seja.